Boa noite. Obrigado pessoal. Peço perdão por não ter estado aqui antes, mas muitas mudanças, né? Muitas transformações. Então já agradeço ao convite e me coloco à disposição. Eu tirei uns 6 meses aí de ano sabático de púlpitos, umas 2, 3 vezes só em São Paulo. Me mudei para o Rio em outubro. Também creio que seja um período para Deus fazer outras coisas, de grandes coisas. Então, precisei fazer algumas coisas e por aí não consegui estar aqui antes. Eu queria, antes de tudo, uma frase que eu gosto muito, que vocês repetissem comigo. Distração gera destruição. Então, vamos nos sentar, vamos nos colocar com a mente para a gente ser cativo à palavra de Deus. A Bíblia fala de, em vez de sermos cativos ao sistema que é opositor, nós temos que ser cativos, levar a palavra de Deus cativa. Então eu queria que você ficasse cativo à palavra e não ao teu celular, não às duplicatas para segunda-feira, não aos seus problemas familiares, e você se prendesse e ficasse comigo aqui, ficasse com Deus. Creio que Deus tenha escolhido esse dia, né? Estou vendo que teve um feriado, não tem tanta gente, mas também entendo isso como algo do Senhor, o tema é bastante profundo. O tema é bastante profundo, seguindo o tema da igreja, que Deus é bom. Eu já queria abrir lá em Esdras, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Mas é bastante longo, eu vou precisar que vocês realmente fiquem com a gente. Tem uma pesquisa, e eu estou sendo obrigado a estudar bastante, não só estou a 80% de tirar um diploma, um certificado, com muito para glorificar o Senhor em teologia, e fiz isso porque Deus me orientou. Durante muito tempo eu tinha um pezinho atrás, porque tive muitos maus exemplos de pessoas que estudaram muita teologia, e me lembro de ter falado para alguns que a letra mata e o espírito vivifica. Por quê? Porque essas pessoas levavam a teologia de um jeito educacional, sem ter o Espírito Santo. Então, existem 2 teologias, a teologia da letra, a teologia da lei, a teologia da graça, a teologia do poder de Deus, a teologia da revelação. E para você estudar a Bíblia, não existe nada melhor do que ter um personal training, um mentor chamado Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo te ensina e te aprofunda todas as coisas. E também, quando estive na Guatemala, 13, 14 anos atrás, num erro de passagem, num erro de datas, todos os presbíteros do conselho já tinham passado por lá, a minha passagem foi errada. Eu cheguei lá na casa do James, o banheiro estava entupido, os presbíteros já tinham ido embora. O James me recebeu no aeroporto dizendo assim: o que você está fazendo aqui? A conferência já acabou. E diante do meu raciocínio, que desde o começo é bastante difícil de ser interpretado por alguns, acho que é porque eu seja canhoto. Dizem que os canhotos pensam de uma forma diferente. Os valentes de Davi eram canhotos. Os jogadores de futebol canhotos pensam e chutam de uma forma diferente. Eu olhei para o James e falei: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o propósito. Por que eu estou atrasado ou errado na minha passagem? Ou me deram uma agenda errada? Não me importa. Me importa que eu estou aqui. Vou ficar aqui porque Deus quer falar comigo e talvez não seja através da conferência. Conferência que nós participamos todos, lá do Sobrenatural, enfim, da Betel, muitas coisas boas aprendemos, mas aquela lição para mim já era uma lição bastante familiar, pelo tanto que eu já havia estudado e estudei com a turma aqui do conselho. E aí eu cheguei lá perguntando para Deus: o que o Senhor quer de mim? O James foi pagar umas contas, arrumar o bombeiro aqui no Rio, lá em São Paulo tem outro nome, e eu fui cair no prédio da zona 16 da Guatemala,
E naquele prédio da Zona 16, eu sozinho me sentei numa escada e comecei depois a ver as crianças passando por aquele pátio. Meu filho muito pequeno, 12, 13 anos, ele tem 20, meu filho tinha 7 anos, eu vi aquelas meninas bonitas, de uniforme, todas arrumadinhas, estudando a palavra de Deus. E naquele momento eu pensei no Davi, falei, Deus, arruma dessa para ele. Arruma uma dessa para ele. E naquela hora Deus me falou, ao invés de pensar no meu filho, no teu filho, por que você não pensa nos meus filhos? E aí Deus me compeliu a uma quadra de futebol. Eu tinha um trauma enorme, vim de família pobre, e só jogava em quadra de terra. A gente tinha uma bola de capotão, uma tubaína para 12, 15 jogadores. E um dia me levaram jogar numa quadra toda envernizada, eu quase desmaiei, tinha 13 para 14 anos, e aquilo me chocou. Eu joguei na quadra mais bonita de São Paulo, no Clube da Hebraica, tive o privilégio de estudar, por causa do futebol, estudar um pouquinho de hebraico na época, não por acaso, estudar o Antigo Testamento, que me apaixonava. Tive um professor, Moré Yehuda, Moré quer dizer professor em hebraico, e ali passei algum tempo e consegui jogar futebol de salão nessa quadra. Cheguei na Zona 16, fui numa quadra de futebol de salão sozinho, na cesta da quadra de basquete, eu comecei a chorar, estava lá no livro de Efésios, Deus te chamou antes da fundação do mundo e preparou as boas obras para que você andasse nelas. Naquele dia, caiu a minha ficha, eu fui transformado de um evangelista, de um homem que gostava de pregar o evangelho para levar pessoas para o céu. Eu fui transformado naquele dia de um homem que queria trazer o céu para a terra, para mudar e discipular os crentes para serem sacerdotes. 2 modelos existem, o evangelho da salvação e o evangelho do reino. Para se fazer evangelho do reino, é necessário discipulado. Para se fazer discipulado, é necessário educação. Nós não vamos conseguir mudar o Brasil ou termos uma igreja generacional abrindo mão de ter colégios e escolas no Brasil. Eu vi uma placa aqui que era colégio, lá em São Paulo tem outra que era colégio. Sei que temos a escola de sobrenatural, sei que temos a escola de negócios, ambas foram introduzidas pelo CONA, junto com o CONA, com 2 grandes homens de Deus, aprovamos dentro do CONA esse movimento. Participem da escola de sobrenatural, participem da escola de negócios, mas tem um pilar ainda, que é a escola por princípios, que vão fazer do Brasil, na 3ª e 4ª geração, algo diferente. Bom, lendo algumas pesquisas, porque fora os cursos de teologia, porque como ter uma escola sem ter faculdade, para até assinar, eu precisaria ter faculdade para assinar como diretor dessas escolas. E aí comecei a estudar pela fé, trabalhando de dia e de noite, pregando nos finais de semana, e estudando 4, 5 horas. Durante a Covid, fiquei internado, estudando e andei bem com a faculdade de teologia. Bom, algumas pesquisas que a ESEP traz para o Brasil e para o mundo, algumas das pesquisas mostram que daqui a 25 anos não teremos mais clientes para as igrejas. Daqui a 25 anos não teremos mais pessoas para discipular. Essas batalhas que a igreja fica brigando agora, por causa do homossexualismo, por causa do aborto, por causa do PT, por causa do partido não sei o quê, já são batalhas perdidas. Reagimos tarde. A igreja que é visitada como uma missa, ou como um culto de domingo, tem feito muito pouco para mudar o estado de coisas que estão para acontecer. Qualquer BI, qualquer algoritmo que você coloque hoje, isso é possível, eles já são proféticos, eles mostram que, com o andar da carruagem, nós não teremos mais pessoas para vir à igreja. Os jovens, 50% ou mais dos jovens americanos e brasileiros, quando entram na universidade, abandonam a igreja, a Bíblia e a oração. Por que isso acontece? Por que será que isso acontece? Isso acontece porque eles são criados, 90% dos cristãos que têm seus filhos são criados em escolas seculares.
escolas do adversário, 90% escola pública. E esses 90% ficam 30 horas na escola, mais 30 horas no celular, mais 10 horas na CNN ou na Globo, ou na internet. Fica muito difícil achar que com 1 hora de culto, a gente vai conseguir alguma coisa. Bom, no final de outubro, eu cheguei quase àquela síndrome de burnout. Hoje eu me converti em 95, virei presbítero em 97 para 98, um milagre de Deus, com 3 anos de convertido. Faço 25 anos de presbítero de uma só igreja. Deve ser o recorde mundial. Porque todos os cristãos, Bruno e a Glória estão aqui comigo ainda, e os filhos também, glória a Deus. Sabem que é verdade. Rodrigo e Karina chegaram depois. Minha primeira igreja no lar foi na casa deles. A primeira foi na casa do Serginho, lá no apartamento, que nós fizemos o curso, Conhecendo a Deus e Fazendo Sua Vontade. Depois desses 25 anos, fazendo retiros, com sobrenatural, quebra de maldição, libertação de não sei o quê, bota óleo cardil, unção umpla, unção dobrada, unção triplicada. Eu gostava disso. A ponto de, com todo carinho, porque Betel nos ensina, parecia arrogância da minha parte, quando eu chegava nas convenções lá de fora, eu falava, eu já vi tudo isso. Se vocês tivessem ido num retiro de São Paulo, eu tenho as apostilas de 20 anos atrás, Nivaldo começou comigo. As pessoas caíam, eram curadas, recebiam unção, batismo no Espírito Santo, batismo de poder, batismo de fogo. Fala um batismo aí, tinha. Mas a pergunta era, por que na semana seguinte não mudava? Aquilo ia fervendo no meu coração. E trabalhando pelas empresas onde foi meu ministério, desde cedo Deus me deu Isaías, que eu era como um Ciro, não conhecia o Senhor, e que Ele tinha me escolhido para trabalhar no mundo secular, e Ele me daria os tesouros escondidos da terra, para eu salvar o povo, a igreja de Israel. Mas eu não vi essas coisas acontecerem. Tinham coisas muito boas, chegamos a 250 pessoas, abrimos 2 igrejas, achei tudo muito pouco. No final do ano passado me frustrei, mas depois eu soube que na verbo do mundo inteiro, faz muito tempo que alguém não abre 2 igrejas e nem funda um colégio. Para o meu consolo, essa síndrome de burnout quase eu apaguei, porque 20 e poucos anos trabalhando como diretor de empresas de moda, no varejo, no atacado, dia, noite, sábado, e pregando terça, quinta, domingo, e recebendo visitas em casa, e hospedando líderes, e depois daquela visão na Guatemala, 12 a 13 anos tenho falado sobre o ministério, o verbo. Se você chegou aqui para conhecer a igreja, isto não é uma igreja. Nós nos denominamos ministérios, obras, colégios, faculdades, creches. Então eu te começo a desafiar a correr, porque no meu coração em outubro, eu quase pifei, porque eu me sinto muito atrasado. E olha que eu corro. Nós estamos 25 anos atrasados. Não temos ainda no Brasil igrejas generacionais, esse é o nosso chamado. Discipular, família discipulando as nações. E conhecendo o modelo da Guatemala, onde os jovens saem e ficam 3 anos ou 2 anos, se eu não me engano, lavando as suas mentes, para não largarem o Senhor, programa Destino, se eu não me engano. Eu fico, depois de educar o meu filho, que vocês conhecem, rapaz educado, estudou nos melhores colégios, Porto Seguro, Kinder Campus, IBMEC e agora INSPER, segundo os especialistas, a maior faculdade de mercado financeiro do Brasil, e Deus bancando, porque é Ele que paga a conta. Vira e mexe,
Me pego discutindo coisas que ensinamos na igreja e em casa, dia, noite, na cama, na rua, na fazenda ou numa casinha de sapê. Eu pergunto, como? E aí mais me doeu o coração, porque pagando fortunas para uma cultura que é muito boa, ainda não vejo nossos jovens com a Bíblia na cabeça. Romanos 12, Sérgio Coutinho gosta muito, fazendo negócio à maneira de Deus, usa bastante. Não vos conformeis, não tomem a forma desse século, mas se deixem transformar pela renovação do seu entendimento. A palavra entendimento, akoi no grego, significa entender. Não significa estudar, não significa ler, significa meditar, porque quem estuda se forma, quem lê se informa, mas quem medita, repete várias vezes, quem estuda se transforma. E nós precisamos dessa transformação. Se nós queremos melhorar o Brasil, como foi falado pela nossa querida que estava aqui na frente, não adianta falar eu sou apaixonado. Os que trabalham não, os que não trabalham não comam. Precisamos trabalhar muito para tirar, porque a igreja de Cristo é vencedora. E os portões do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Só que tem duas igrejas. Quando você lê esse versículo, precisamos entender o que é a igreja universal. Não é a universal do reino. A igreja universal são bons crentes que estão em todas as igrejas do mundo. Contra esses caras, o inferno não prevalece. Normalmente prevalece contra a igreja local, que deveria se inspirar na igreja universal. Essa igreja tem que vencer os portões do inferno. Nos Estados Unidos, quando a Constituição foi decretada, a primeira coisa que fizeram foi chamar um capelão. Esse capelão trabalhava junto ao governo e compraram 20 mil Bíblias. Os Estados Unidos hoje tem 350 milhões de habitantes. Outra pesquisa é que 10% só vai regularmente à igreja. Sua cadeira ainda está vazia. 10% vai regularmente à igreja. E menos de 10% entendeu ainda a Bíblia e entendeu o segundo propósito de Martinho Lutero, que é o sacerdócio do crente. 70% dos pastores no Brasil não sabem o que é isso, não estudaram. Sabem que Martinho Lutero publicou 95 teses na igreja da Alemanha de Wittenberg, contra o que a igreja estabelecida da época, vendia indulgências para a salvação, pagavam pela salvação, e Lutero entendeu, e pela graça sois salvos por meio da fé, isso não é dom de ninguém para que ninguém se glorie. Depois de ser excomungado pelo Papa, que fez 41 teses para que ele se arrependesse, fosse pedir perdão, ele chegou na frente de toda a igreja instituída e disse: a minha consciência me diz que eu não tenho mais nada a fazer. A minha consciência me diz que ou eu sigo a Bíblia, ou eu não tenho nada a fazer. Como é que nós vamos fazer essa nação seguir a Bíblia? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se as escolas, 90% delas, seguem o secularismo, é ilegítimo o governo ter escolas. Escolas deveriam ser coisas de paz e coisas de igrejas. Educação, em muitos lugares, deveria se ficar para a mãe e para o pai dar em casa. Porque educação significa instrução. Educação significa capacitação e significa bons modos. É ilegítimo, aonde que está escrito que a igreja tem que se afastar do governo. Jesus deu autoridade para a igreja deveria governar. Isaías 9, o governo está sobre os ombros de Jesus Cristo. Nós fomos criados para governar.
Perdemos o governo desse mundo, perdemos o governo civil, perdemos o governo das nossas famílias, perdemos o autogoverno. Então aí estão as instituições, primeiro o autogoverno, domínio próprio, depois governo da família, depois governo civil. Nós precisamos agir e ter senso de urgência, nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. O secularismo, ele dá vazão ao raciocínio grego, que é resolver problemas pela razão, resolver problemas pela mente. O homem está no centro do humanismo também, não preciso de Deus. Mas a Bíblia diz em Hebreus, que as coisas sólidas, ou as coisas reais, são feitas das coisas invisíveis. Eu quero plantar hoje uma semente no seu coração, para que você se engaje, porque o primeiro passo, para a gente construir uma igreja para o futuro, para dar uma grande virada, é entender que não basta só a igreja. Eu nunca vou depreciar a igreja, porque amo a igreja, estudo a igreja. Na minha tese, eu vou defender esse estudo da igreja. A igreja, você deve estar filiado, o Espírito Santo te colocou dentro da igreja, para aquilo que for útil. E o que é útil? É você trazer os seus dons, o seu sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu culto racional, e ser capacitado nos cursos da igreja, na igreja no lar, para que você sirva o próximo com os seus dons, sacerdócio do cristão. Vamos colocar o versículo, por favor? Eu disse o versículo? Esdras 3:1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem, unidade em Jerusalém. Próximo. Levantou-se os sacerdotes, aí não vou dar os nomes, oferecerem sacrifícios na lei de Moisés. Próximo. Firmaram no altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror. Para a gente falar de Neemias, Neemias traz uma grande solução. Vai no 3:11, por favor. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graça ao Senhor. E aí o tema que o Vitor me passou. Porque o Senhor é bom, e porque as suas misericórdias duram para sempre. E por causa da misericórdia de Deus, nossas famílias não vão ser consumidas. Nossos filhos, netos e bisnetos, até a 4ª, 5ª geração. Eu estou falando de legado, eu estou falando de discípulo, estou falando de reino. Jesus falou mais do reino do que salvação. Só que o reino de Deus é conquistado por violência espiritual, por esforço. Esdras foi levado para um avivamento. Antes disso, o povo de Israel, vocês sabem, ficou cativo 70 anos. E Ciro era um persa, está lá em Isaías 45, um homem que Deus escolheu para decretar que o povo de Israel poderia voltar para Jerusalém, para Judá, para reconstruir o templo. Fala assim, precisamos da reconstrução do templo. Depois da pandemia, sofremos muito em São Paulo, talvez aqui no Rio e em todas as outras igrejas, porque pela internet dá para eu assistir o culto. Teve um momento, eu fiz muitas lives também, porque era o jeito. Teve uma hora que eu falei, não vou fazer mais. Quem quiser, vem aqui assistir ao vivo, por causa da experiência. Trabalhando com o Omnichannel, que é canal de vendas do varejo no Brasil, eu entendi que a experiência, mesmo tendo a internet, a gente pode ter uma experiência na igreja
onde as pessoas venham ter experiência, ainda que seja para ver a palavra de Deus, é necessária experiência. Uma loja já percebeu que ela precisa trazer uma experiência, e a Verbo se propõe a trazer essa experiência. Quando você vem aqui, você vai ter uma experiência com Deus. A gente vem na igreja apostólica, no culto, para encontrar a Deus. Ciro diz: Deus me deu todos os reinos da terra. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor despertou. Fala comigo, despertamento. Fala para o seu irmão, precisamos despertar. Deus despertou Ciro. E Ciro despertou o povo de Israel e falou: subam para Jerusalém, porque o Deus de Israel me deu todos os reinos da terra. Ele não era cristão, ele era persa, o penúltimo reinado, antes de Alexandre o Grande, depois de Nabucodonosor. Ele derrubou o império da Babilônia. Ciro colocou esse decreto de que todos os reinos Deus tinha dado para ele, e que ele precisava libertar o povo para ir para Israel construir o templo. Quando ele fez isso, adivinha o que aconteceu? O povo de Israel estava totalmente destruído. O povo de Israel não tinha identidade. No cativeiro eles aprenderam a falar aramaico. 70 anos, a geração que falava hebraico já tinha falecido. O aramaico era uma língua que veio dos arameus. Era uma língua popular. O povo de Israel chega em Jerusalém sem falar o hebraico bíblico. O povo de Israel tinha perdido sua economia. O povo de Israel tinha perdido a sua organização política. O povo de Israel tinha perdido sua religião, o seu templo. O povo de Israel tinha perdido sua educação. O povo de Israel tinha perdido tudo. Eram escravos dentro de um cativeiro, porque desobedeceram a Deus. E esse homem Ciro liberta o povo, liberta o ouro, libera a oferta, e todos os utensílios que foram roubados por Nabucodonosor do templo, ele restitui 42 mil ouro e prata, muito dinheiro, para que o povo volte. 42.360 pessoas, mais 7.377 servos, 53 mil pessoas voltem para Israel e comecem a construção do templo. Quando eles vão para Israel para construir o templo, imaginem só, a primeira coisa que acontece: oposição. Eu me lembro por ter participado da fundação de 2 igrejas, e agora de um colégio que vou mostrar para vocês. Eu trouxe fotos do Colégio de São Paulo, que está por alguns meses para inaugurar. A gente já começou isso. Vocês não têm noção da guerra espiritual para abrir igreja. Eu digo para vocês, por ter aberto 2, participado de 2, que para abrir o colégio, a guerra foi 2 vezes maior. O inimigo não quer perder a educação. Basta vocês verem o que o governo faz para não perder a educação. Porque é ali que você forma o futuro, ali é que você forma as crianças, e as nossas crianças estão entregues. Vamos ter que concordar com banheiros mistos. Há pouco tempo saiu uma matéria na televisão de um professor, não era nem cristão, protestante, que brigou com todas suas forças, porque alguns quiseram construir o banheiro misto, de homem e mulher. E ele brigou e ganhou, junto com os pais, isso com a justiça, porque ele falou: como é que eu posso ter certeza que um homem não vai estuprar uma criança, se o banheiro é para os 2? Vamos ter que continuar concordando com o holocausto do aborto. Vamos ter que ficar concordando com o roubo, corrupção dos grandes políticos, de partidos e empresas. Vamos ter que ficar concordando. Se nós não fizermos o teste de longo prazo, se nós não tratarmos de discipular, e para isso vamos encontrar guerra. Havia um terror, o versículo que a gente leu, havia um terror, porque o templo estava destruído, e os muros da cidade destruídos. Os muros significam unidade, os muros significam proteção, os muros significam política, economia, educação. Mas a religião, a qual o templo era responsável, também estava destruída.
Precisamos de sacerdotes, mas precisamos de reis. Sacerdotes conseguem construir templos, mas reis constroem cidades. Pastores conseguem construir igrejas, mas apóstolos comandam cidades. Ontem, conversando com um amigo essa semana, um dos motivos de tão pouco crescimento é o assassinato do ministério apostólico. Neemias precisa ser lido junto com Esdras. Um livro só, porque primeiro antes de Esdras, Zorobabel, foi construir o templo, sacerdote da linhagem de Arão. Esdras foi dar aula bíblica, discipulado. No cativeiro, Esdras fundou a sinagoga. Se você quer saber quando foi fundada a igreja no lar, não foi no Novo Testamento por Jesus. Foi no cativeiro, porque não tinha templo para fazer sacrifícios. Então fundou-se espaços onde se educava 10 a 12 pessoas com a Bíblia, onde se tinha reuniões, onde se fazia enterros, onde se tinha comunhão. Então a igreja no lar, os pequenos grupos foram fundados no cativeiro. E foi isso. Não deixe de estar num pequeno grupo, não deixe de estar numa igreja no lar. Lugar de discipulado, lugar de comunhão, lugar de evangelismo, lugar de descobrir dons. Fundamentos do templo não estavam colocados. Os inimigos estavam em volta. Os velhos inimigos de Israel, da faixa de Gaza. Palestinos, a palavra vem de filistins, vem de filisteus. O velho Golias e seus 5 dedos. A velha Dalila. Os filisteus vêm do mar. São junções de religiões que incomodam o judaísmo cristão até hoje. Os inimigos em volta querendo destruir o templo, a cidade sem muros, o povo de Israel sem identidade, o povo de Israel miscigenado, misturado, usando todas as idolatrias possíveis que os povos do cativeiro e ao seu redor faziam. Por isso estavam no cativeiro. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Terror dos inimigos. Uma carta para parar e frustrar os planos. Esse negócio de carta é um negócio complicado. Esse negócio de carta para parar projetos e planos é algo complicado. É uma coisa linda. Mas tranquilo. Eu tirei. Vocês estão me ouvindo bem, né? Às vezes vai ser bom. Ele pega também. Então, a carta para frustrar. Pegar uma carta para parar com o templo, para frustrar os planos. O rei não terá posse sobre esse povo. O fulano que escreveu a carta dos inimigos, ele foi dizer lá para o rei, olha, esse povo de Israel é rebelde, você não vai ter mais posse sobre eles, não vão pagar mais imposto. Eles não vão pagar mais os direitos, nem os pedágios. E você nunca mais vai ter posse dessa terra, se você deixar eles construir o templo e os muros. Para mim, os muros são o colégio. Vou explicar por quê. Está na visão que Deus me deu na Guatemala. Se você deixar eles construir igreja e colégio, esse povo e seus filhos não serão mais posse do sistema. Estamos felizes com nossos filhos perto do sistema, estamos felizes com os nossos futuro dos nossos netos, com essa educação. Acho que não. Então, para entender, quando Neemias aparece, a gente precisa entender um pouco do que Zorobabel passou. Eles inquietavam os moradores de Jerusalém que foram para construir o templo. Eles alugaram um conselho
de falsos profetas para parar a obra e para desanimar o povo que parou a obra. Vieram com armas e pararam a obra. Olha, quanto a gente já parou essa igreja aqui no Rio de Janeiro? Eu me converti pela Donep, mas vim congregar porque Deus me mandou para Verbo lá da Barra da Tijuca. A gente já passou por tudo, eu, Serginho, Serjão, depois Rodrigo, os presbíteros maravilhosos hoje eram mais jovens, Bruno, Vitor, Nivaldo é de meia idade. A gente já passou por muita coisa para estar aqui. Muita coisa. Tanta gente, tanta desconhecimento da vontade de Deus. Tantos inimigos ao redor tentaram impedir esse ministério. Mas Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Essa igreja foi levantada para discipular, para fazer um trabalho de longo prazo, para pregar o evangelho do reino e chegar até as nações. Eu não quero assustar vocês, teve um momento que eu parei no hospital e Deus falou, por te parar eu tive que te pôr no hospital. Eu falei, puxa Deus, você desse uma cuspidinha, você me curava do meu rim, né? Você deu uma cuspidinha no olho lá e curou o cego. E Deus falou, mas eu queria parar você, traz o seu caderno. Fui para o hospital, a UTI, as pessoas vinham ser curadas. Todo mundo estava doente, enfermeiro, médico, menos eu, mas eu estava no hospital, orando pelos enfermos. E Deus falou, olha, vai começar. Você vai sair daqui, eu vou te fazer essa cirurgia, te curar pelos médicos, o teu rim. Eu quero colégio. A gente alugou um prédio em São Paulo, antes da pandemia, e eu sempre odiei ver o prédio da igreja fechado. A gente fez a igreja grande num buffet. Até o Parque Antártica do Palmeiras, a semana inteira, não fica fechado. Se alugar uma igreja, né? Aqui vocês já estão numa fase mais elevada. Alugar uma igreja, pagar 20 mil para ter um espaço bom em São Paulo, para fazer o culto de domingo. Isso sempre me incomodou muito, né? Como executivo, como empresário. Eu falei, isso aqui vai virar uma quadra de futebol. Eu vi uma em New Orleans, acho que foi fora do Brasil. Isso aqui precisa virar um colégio. Eu comecei a tentar conseguir adesão. Eu comecei 3 ou 4 vezes com a ideia e sempre acontecia alguma coisa. E no final do ano, Deus me deu esse prédio e falou, você vai entrar. Eu falei, Deus, 20 mil não. 6 meses depois que a gente alugou o prédio, que não era do tamanho da nossa igreja, era 5 vezes maior. Eu falei, Deus, eu não quero esse prédio, eu te conheço, Deus, você vai me fazer entrar, esse povo vai desistir tudo no meio. Tem uma foto que eu não trouxe, que era todo mundo abraçado no prédio, tem 1.000 metros quadrados. Eu falei, Deus, eu estou até com arrepio, não por na tua vontade, mas porque eu conheço o povo. O povo vai querer parar no meio, eu vou ficar gritando, vou ficar doente, vou ficar brigando, eu sou briguento. James me ensinou que tem alguns homens que são chamados para a guerra, eu sou um deles. Eu gosto de pegar uma guerra em andamento. Eu jogava futebol, eu estava sempre no meio das grandes batalhas. Eu assisti um filme daquele Duro de Matar, e o filho dele andando com ele falou assim, ô pai, você que procura a guerra ou a guerra que chega perto de você? Ele falava os dois. A Verbo é uma igreja dura de matar, porque aqui tem guerreiros, aqui tem reis e sacerdotes, e essa igreja tem um futuro brilhante através desse avivamento. Chegaram 2 profetas, Ageu e Zacarias, quem já não leu? Trazei madeira para a casa do Senhor. Por que vocês ajuntam dinheiro? Vocês comem, mas não se fartam. Vocês compram roupa, mas não se vestem. Traz madeira para a casa de Deus, e eu serei exaltado. Derramarei chuva sobre a terra, e vocês serão prósperos. E aí o texto de Zorobabel. Tínhamos um sacerdote. Esdras veio para essa missão. Um professor, um mestre. Eu creio que pastor e mestre, muitos falam de ministério quíntuplo, eu acredito no ministério quádruplo. Pastor e mestre, alguns teólogos dizem a mesma coisa, porque um pastor que não é mestre está morto, e um mestre que não é pastor. Mas faltava o profeta, faltava a revelação.
Ageu e Zacarias chegam, não interrompam a obra, diz o Senhor. No final do ano passado, a gente tinha uma previsão de gastar 200 mil no colégio, já tínhamos o prédio da igreja. Chegou a pandemia, 6 meses depois que nós alugamos, a arrecadação caiu pela metade. A gente já não tinha dinheiro para pagar 20 mil. Eu falei, Deus colocou um homem, um bom católico, temos uma sinergia muito boa, e ele falou, o dono já foi na tua igreja te ver pregar, mas era um prédio que a gente tinha horroroso, eu chamava de Caverna de Adulão. Alguns visitaram a Caverna de Adulão lá. Tudo escuro, mas não escuro aqui assim charmoso, escuro porque não tinha mesmo dinheiro para decoração. E ele falou, não, eu não quis ter uma igreja, eu vou alugar para essa igreja. Falei, fala para ele que não é igreja, vai ser colégio. E aí durante a pandemia, de 20 mil o aluguel foi 2.800, tá bom para você? Deus paga pelo que encomenda. Mas mesmo assim, alguns suspeitaram, alguns animaram, tem sempre inimigos ao redor, os vizinhos, e eles pararam de fazer a obra. E aí algumas contas começaram a se acumular, vou mostrar os móveis que a gente comprou, só de cadeira para criança, mesa, 56 mil reais, e a prefeitura reprovou o projeto, porque não lhe interessa, por causa do PNE, nós precisávamos de um elevador, a escada era íngreme, quanto custa? 80 mil. Então a verba programada no business plan, era de quase 200, foi para 280, quase 300. No final do ano, quando eu cheguei perto do burnout, no aniversário da igreja, eu lasquei a vara, porque eu falei, eu estou decepcionado com a nossa covardia, eu estou decepcionado com a nossa falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Deus falou para vocês, vocês abraçaram o colégio, ele foi aprovado. E as dívidas começando. Eu tinha colocado um contador para resgatar o IPTU. Igreja não pode pagar IPTU. Todo mundo fala isso, mas nunca vi um conseguir. Vai tirar IPTU do Rio de Janeiro e do Dória. Entreguei para outros pastores, não vai dar. Eu, na empresa, quando alguém fala para mim que não vai dar, eu já me arrepio inteiro. Tudo é possível ao que crê. Dá para dar um glória a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vim para o Rio. Deus me traz para uma empresa do Rio, não faz nenhum sentido. Eu tendo um colégio pela metade, as dívidas crescendo, a igreja pela metade. Eu passo por um período sem entender o que Deus queria comigo. Aí vocês me viram 2 ou 3 vezes, porque eu estava num lugar longe, num hotel, até que Deus mandou profetas. A pessoa que me levou para Donep tem uma igreja, do lado do hotel, e Deus falou, hoje você vai lá, porque eu vou colocar um profeta, eu vou mandar um profeta ir lá, falar com você. Falei, amém, hoje eu vou lá. 20 e poucos anos aqui, nunca fui de outras igrejas, sou um pastor desconhecido, não faço questão de ser. Tenho até medo de ir para a internet, que eu vou demitir tanta gente na internet. É bom que seja só com vocês, porque aí o negócio, você preso. E Deus falou para mim, sabe por que colégio? Porque para pastores bocudos, para pastores que vão falar a verdade, o colégio vai proteger vocês. Pastores estão sendo presos. No colégio, por princípio, você pode aceitar espíritas, macumbeiros, católicos, muçulmanos, porém eles têm que assinar uma carta dizendo, eu concordo que aqui eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu falei, esse vai ser meu palanque, porque se eu ficar nas igrejas vão me prender. Não vamos ter igrejas, todas as igrejas deviam ser obrigadas a ter colégio. Amém. Temos 2 aqui, 2 escolas. E vamos abrir o primeiro colégio, vocês vão ter a oportunidade de ver. Davi matou o primeiro gigante, vocês sabem disso? O gigante Golias tinha irmãos.
E depois todo mundo de Israel matava gigante, era fácil. O duro é fazer o primeiro. Nós vamos acabar o primeiro. Não interrompam. A igreja estava sem fundamento, o templo. Zorobabel era um sacerdote. Dedicou o templo na Páscoa. Houve arrependimento e confissão de pecados. Eu rejeitei uns 3, 4 convites, eu estou com 4 pregações aí. Pode fazer tudo hoje? Dá para virar vigília, seminário. Pastor convidado tem 20 minutos a mais, né? O James também, tá bom. A dedicação de Páscoa foi um avivamento. Eu preguei sobre Páscoa semana passada, sobre o STF. O STF é o Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos Judeus, 70 juízes. E quando você vê a luz da lei, eu tive que estudar isso na faculdade, você vê que o STF cometeu tudo que era contra a legislação de Roma e de Israel para acusar Jesus. Você pensa que as coisas mudaram? Você pensa que Jerusalém de Jesus era uma cidade de doidão, pequenininha, ou era uma Nova York? Era uma Nova York. Jerusalém já tinha a economia mais abastada do mundo, bancos, navios de 60 metros, estradas construídas pelos romanos. A cultura da época era grego-romana e a religião era hebraica. Quem fala que Jesus fala aramaico se engana. Jesus e os discípulos eram trilíngues. Eles falavam hebraico, aramaico e grego. Na inscrição da cruz tem as 3 línguas. Rei dos judeus. Jesus foi condenado. Porque falaram para os Césares que ele se dizia rei. O único jeito de condenar Jesus era dizendo que ele usurpou o trono de César. E é desse jeito que nós vamos ficar sujeitos aos tribunais de Césares, na educação, nas faculdades, nas creches. Vão mexer nas leis. As leis, a cultura de um povo é fundamentada em ideias. Uma cosmovisão, uma palavra moderna, são ideias de uma civilização ou grupo, que se tornam cultura. Essa cultura influencia o modo de viver de cidades, de estados, países e nações. De quem vão ser as ideias do Brasil daqui a 20 anos? Do adversário ou dos cristãos? Que tipo de ideias você vai querer para os seus netos? Não está pensando nisso. Você vai ficar reclamando do homossexualismo, do aborto. Vai piorar. A Bíblia diz que vai piorar. Paulo chama de tempos trabalhosos. Neemias vai entrar na cena agora. Neemias, que nós precisamos entender, ele traz os recursos para que o povo vença. Segunda Coríntios 10:5, por favor. Romanos 12 a gente já falou e vocês conhecem de cor. Precisamos ter uma igreja generacional. Deus é um Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Jesus. Precisamos pensar no futuro do cristianismo no Brasil. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Altivez são pensamentos altivos, tem uma estrutura hierárquica sobre mente, pensamento, vício e altivez. Precisamos combater toda altivez, colégio, crianças, contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Só no ensino médio, nessa pesquisa mundial, que foi trazida pela ESEP, a associação que eu faço parte hoje para fundar a escola, trouxemos a consultoria de uma associação.
Só 10% dos jovens do ensino médio conseguem abraçar a Bíblia e entender. Eu não sei se eu canto Cazuza ou se eu canto Elis Regina. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Precisamos entender que cosmovisão, ela tem uma ideologia. Nós precisamos parar de ser religioso, místico, e entender que nós temos uma ideologia. Se o cristianismo não serve para salvar a terra, ele não serve para nos levar para o céu. Se nós não podemos influenciar a política, economia, artes, teologia, psicologia, esse versículo Romanos 12, que o Sérgio Coutinho ama no curso, é base de transformação, Sérgio, me foi ampliado quando eu entendi que inclusive o conhecimento pode ser de psicologia, de matemática. Nós só somos transformados pela renovação da nossa mente, para saber, porque matemática, português, história, com princípio bíblico, vai ser algo para o crente, para o cristão servir. A Bíblia fala que nós devemos educar nossos filhos, sabendo o que queremos com ele desde cedo. No retiro da Verbo São Paulo, um jovem que não era muito profético, acordou muito calado, viu a Cláudia e falou: Cláudia, tive um sonho com você. A Cláudia: o que é? Vando, irmãozão, eu vi o Davi chegando para você com 18 anos e dizendo: mamãe, entrei na faculdade de economia. Então, como Deus fala, Amós 3,7, tudo que vai fazer para os seus servos, as pessoas proféticas. A gente começou, sem falar para o Davi, para influenciá-lo, colocar uns livrinhos, pai pobre, filho, levá-lo a alguns eventos de administração, colocar ele para fazer trabalho na faculdade, sobre administração, e ele entrou sim. Nós entendemos que Deus vai usar o nosso filho, cheio do Espírito Santo, para trazer a economia de Cristo para a terra. Ensinamos ele no caminho do Senhor, e agora ele está sendo transformado, para entender a palavra de Deus. Para terminar, já indo para o final, vou pegar mais 10 minutos, nós só vamos fazer uma oração, como uma oração da glória do Senhor nesse lugar. Nós não vamos precisar colocar a mão em ninguém, vocês vão ver muitas coisas. Depois, se puderem já ir preparando um hino, que fala da glória. Eu me lembro de não conseguiremos ficar de pé, derrama a tua Shekinah, antigo. O escriba sabe tirar coisas antigas e transformar em novas, e sabe trazer coisas novas. Neemias também foi um homem que viu ruínas, os muros quebrados, as portas queimadas, e não se conformou. Nós não devemos nos conformar com a destruição. Muitos escombros espirituais. Sabe o que é escombro espiritual? Religiosidade. Não peque, não toques, aparência de religião, negando o poder, negando a eficácia. Neemias, em 52 dias, fez uma diagnose na cidade. Um cavalo e viu os escombros. Chamou o povo e falava assim: não temam. Os religiosos, Sambalate, líder de Samaria, os samaritanos, do reino do norte, nunca se deram com a turma de Judá. Os piores reis vieram lá do norte, embora Israel fosse muito grande, e de Judá só 2 tribos, o remanescente vem sempre do menor. Samaria tinha um monte Gerezim de adoração, por isso que Jesus encontra com a samaritana, ela fala: em Gerezim ou em Jerusalém? E Jesus revela para ele: nenhum e nem outro, é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores me adoram. Neemias, numa guerra, numa lição de liderança, eu entrei na empresa onde eu tive o maior sucesso nos últimos anos, e Deus me deu um manual de liderança de Neemias. Ele anima o povo desanimado. Sambalate fica descontente quando Neemias vem construir o muro, porque ele fala assim:
Eu estou desagradado porque alguém está preocupado com os filhos de Israel. O inimigo não suporta aqueles que estão preocupados com os filhos de Israel. Sambalate, Tobias, Gesem, os árabes, os jebuseus, os fariseus, os egípcios, os amonitas, os cananitas ao redor, menosprezaram aquela muralha. Muita gente passou no nosso prédio, isso chega ao nosso ouvido, fala, esse colégio aqui em São Paulo não vai terminar. Só que os profetas que a gente chama na igreja, chega e fala, olha, Deus vai terminar e vai acabar essa obra, vai inaugurar. Sabe o que aconteceu com o IPTU? 15 dias quando eu cheguei no Rio, Deus fala, descansa. Depositam 84 mil na conta. Tudo pago. E aí eu falei, Deus, e o elevador? O que está para trás está pago. Dá para passar um filminho das classes? Vou mostrar para vocês as classes da igreja. É de vocês, tá? Vocês são verbo. Eu quero engajá-los nesse movimento. E eu falei, agora 80 mil elevador, para pintar a igreja pelo tamanho, mais 50 mil. E os computadores? Eu dei consultoria para uma empresa o ano passado, antes de vir para Zinzane, que eu trabalho aqui no Rio. Antes de vir para Zinzane, eu dei consultoria para uma empresa. E o dono ficou muito rico, ele chegou lá em casa, na igreja, no lar, e ele começou a ser educado, discipulado. E ele falou, olha, você é um homem de formar homens, eu andei do seu lado. Você andou na minha empresa, hoje eu tenho 5 empresas. Na semana que vem, eu vou mandar o depósito para vocês. Ele falou, eu deposito 100 mil na conta. Vocês podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. Esdras pediu dízimos, embora Esdras tivesse todo o dinheiro dos utensílios. Neemias ganhou dinheiro do governo, não podia cobrar imposto, mas ele deu a oportunidade para o povo, para os líderes ofertarem. Eu vou deixar o QR Code no final, para você ofertar para a obra do Colégio de São Paulo. Você vai orar, e você vai fazer parte da construção do Colégio Verbo no Brasil. E depois nós vamos abrir no Rio, e depois nós vamos abrir em Belo Horizonte, e depois nós vamos abrir na Bahia, e depois nós vamos abrir em Porto Alegre, porque o Senhor falou para mim, são 21 antes de você morrer. Com igreja. Não está organizado, aí estão as salas com gesso, os móveis, estão todos embrulhados ainda, pintado de azul, cor da Verbo, cadeiras. Estamos usando para a escola dominical, por enquanto, para verbinho. Tudo pintadinho, obra de primeira qualidade. Temos 10 classes, porque vamos fazer de 3 anos a 9 anos, que é criança e fundamental, Fundamental 1. Não é escola barata, porque não pode ser. Mensalidade, normalmente, até R$ 1.500. Com inglês de primeiro nível, com línguas espanhol, com muita aula de louvor, de música, para fazer adoradores. Quando o povo, turma do louvor, a Bíblia diz que o povo começou a cantar alto e gritar. Uns choravam enquanto outros gritavam. Sabe quem chorava? Aqueles que tinham saudade da glória da primeira casa. Olha, o templo de Salomão era mais bonito. Sabe, naquele tempo. Não tem a turma daquele, naquele tempo. Fala para o seu irmão, quem vive de passado é museu. Se você quer ter vinho novo, você precisa de odres novos. O Senhor está agindo. Quando eu sentei na Guatemala, Deus me falou desse colégio. E Deus falou, isso vai ser uma proteção, um muro, para os pastores, para as igrejas, para a economia, e vai ser generacional. Tem mais um pedacinho, deu para diminuir aquele para 2 minutos? Eu queria ver, mostra a foto do prédio de São Paulo para a turma, para eles terem noção. Esse era o prédio que Deus mandou entrar, tem um estacionamento.
O elevador vai ali do lado direito daquele portão. A semana que vem, depois tem uma foto, entra a pintura. A gente ganhou de uma empresa a pintura, quase 50 mil, ganhamos de grátis. Só vamos gastar com a tinta azul marinho. Depois tem uma fotinho assim meio... Ali vai ser um grande colégio. Olha, essa é a ideia. Vamos trabalhar com azul Pai, azul Filho e azul Espírito Santo. É um manual que a gente tem dos colégios da Guatemala, quem foi para lá. Tem um azul marinho escuro, né, que meio substitui o preto, né? Eu tenho um pouquinho, não tenho nada contra preto não, mas é que eu trabalhei com moda e todo o meu armário era preto, cinza. Então em moda tudo é preto, né? Então a gente vai usar o azul noturno, vai usar o azul médio e o azul céu para as crianças, para decorar, tá? A ideia por enquanto é essa, depois vai botar umas coisas para decorar, tudo com muito zelo pela casa de Deus. E se vocês querem entrar no site da igreja Shalom, eu estou indo para Blumenau encontrar a mulher do pastor. Foram 8 ou 9 famílias. Vou deixar o vídeo com a turma. Depois você manda para as igrejas nos lares. Essa família se juntou. Não tinha um prédio bonito como esse pago. Não tinha gente rica, que só vejo rico aqui. Se você não é rico ainda, mas vai ser. E com 6 ou 7 casais, eles fizeram a Shalom, que hoje é o modelo. Deus me mostrou essa escola na internet. Eu estou indo conhecer o benchmark deles a semana que vem. A esposa do pastor e o pastor vão me receber. A Shalom é um modelo de qualidade de escola cristã por princípio. Sofri muito para fazer. Cheguei a ficar doente. E nessa igreja que Deus falou comigo, daqui 2 meses, eu faço outra grande mudança na sua vida. Deus mandou uma mulher de Deus e falou: olha, você estava para ter uma veia do coração entupida. De manhã, meu coração batia tão forte, porque eu gosto de fazer ginástica. Eu falei: Deus, eu não posso ter problema no coração. O Senhor me deu um coração novo. Jesus não tinha problema no coração. Eu botei a mão no peito e falei: Deus, me cura. À noite a profeta veio em mim e falou: Deus ouviu tua oração, você está curado dessa artéria. Eu sou bicúspide, eu só tenho 2, não pode falhar. Vocês têm 3, eu nasci esquisito, eu nasci com 2. Por isso que eu não tenho tanto gás. Vocês têm 3, eu tenho 2. Então Deus precisa que as 2 funcionem. Eu recebi a palavra que eu estava curado. Depois fui numa outra igreja do mesmo grupo. Chegou outro profeta e falou: Deus curou teu coração. E Deus falou para mim: você vai pregar em breve. E Deus falou: você prega em Neemias, porque você é o Neemias, e a igreja Verbo é o Neemias, e os seus presbíteros, os seus irmãos são Neemias. Vocês vão construir os muros da igreja no Brasil. Escola de negócios, escola sobrenatural e colégio por princípios. Hoje, por isso que eu brinquei que podia ser conferência. Eu li um livro que depois eu vou dar para os líderes da igreja, com 100 páginas. Acordei às 6 da manhã, eu começo a estudar no dia anterior, preparar a comida, né, os versículos. Eu estudei um livro de 100 páginas, assim, 2 horas. Eu tenho um monte de ponto, né, como é que Deus dá, depois eu vou dar para o Sérgio, versículos de economia, como é que Deus age nas políticas públicas, como é que Deus age no governo. Amém? Vamos levantar e receber, não é por força nem violência. Nós vamos tocar esse hino. Então o tempo que eu tinha para chamar para vocês na frente e orar, como eu tive aqui naquele movimento apostólico, que as meninas vieram, e durou 3 horas e meia, quase fui bem. Nós ficamos 1 hora e meia orando, então não vou orar, vai ser só Deus mexendo. Mas eu me senti aquele dia muito bem aqui, viu? Eu me senti muito bem. E eu acredito no que aquela moça falou, porque Deus falou para mim há tempo. Quem anda comigo do Cona sabe que eu falo que a única solução é o avivamento. Eu cansei de unção. Eu não quero nem compartilhar unção. Teve um momento que eu achei que eu não tinha nada. Mas Deus falou o que falou para o Randy Clark. Randy Clark saiu de uma igreja doente, chegou a beber. O Rodrigo me deu esse livro. E aí ele veio comigo para o Rio, ele deu para a Cláudia, veio para mim. E o Randy Clark não podia pregar. E Deus falou: você tem coragem de me servir doente? E Deus falou para mim: você tem coragem de voltar para os púlpitos doentes? Porque eu vou te curar pregando. Se você veio para aqui doente, se você abraçar essa visão, depois, se vocês estiverem bem-vindo a Verbo, eu queria distribuir para todos a nossa carta de membresia. Se você entendeu que nós somos ministérios, se você entendeu que somos família, se você entendeu que não é por força, é pelo Espírito, você está num lugar que vai avivar essa nação com uma reforma na educação, na economia. Então você deve glorificar Deus por essa igreja,
Cada vez que você entrar por aquela porta, você tira as suas sandálias, que esse lugar é santo, esse lugar é separado. Aplaude o Senhor pela verbo. Aplaude o Senhor, aplaude o Senhor, aplaude o Senhor. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Começa a receber. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, sabe Eu quero viver na tua casa, Senhor. onde estiver, Clamar pela glória, a glória de Deus. Começa a clamar, começa a bater. Vem, Senhor. quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu quero mais, Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, Levanta as mãos, levanta as mãos. não sabe Começa a receber. e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Eu queria que você repetisse comigo agora, só a igreja. Quem já pisou? Eu não sei viver assim, ó. Não sabe, por causa da tua glória. Mais uma vez, quem já pisou? Quem já? Ô Senhor, não retira os meus pés da tua casa.
Agora eu quero que você ponha as suas mãos para o céu, porque o Salmo 121 diz: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não te deixará vacilar aquele que te guarda, igreja e povo de Israel. Não dormitará o guarda de Israel. Ele vai à tua frente, à tua direita. Começa a pedir a glória e orar em línguas. No Pentecostes, aquelas mentes foram transformadas. Os velhos terão sonhos por colégios, e os jovens terão visões como a de Daniel. Começa a orar em língua. Começa a orar e ser batizado. Começa a avivar as línguas. Pode cantar em línguas. Tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça vem Shekinah. Derruba. Derruba tudo que é contra Deus. Enche essa casa na tua glória. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, Entra na fumaça. Entra. longe do santo dos Não precisa de dinheiro. não sei mais viver. A uma só voz. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, Vem, Senhor. não sabe Enche essa casa com a tua glória. e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Recebe mais. Quem já pisou no santo Esse lugar é santo. em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, Clama, bate. clamar Clama. glória de Deus. Cante glória, Recebe. tua glória. Começa a receber. Cantarabachu. Deus quer ouvir a tua voz. Se o meu povo clamar e se arrepender, eu sararei. Ekamanaya shoy. Ekamachu. Achabarabalaya. Veja essa rua cheia de carros. Orebacaxê. Postos antigos estão sendo desentulhados. Santo dos santos, a fumaça me esconde. Eu amo isso, Joe. Só seus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Vem no teu lugar secreto. Meu lugar secreto, só tua graça me E tua presença é
Ele está aqui. Debaixo de tua graça. Meu lugar secreto, só tua graça me dá, e tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. Ele está aqui curando, Ele está aqui tocando. Portas se abrirão, promoções virão, porque meu povo entendeu. Ore cantará bachuri. Recebe poder, paixão, presença, paixão e poder. Recebe força. O Senhor é meu refúgio. A quem temerei? Ele é a força da minha vida. A quem me recearei? Quando os meus inimigos vieram comer as minhas carnes, eles é que caíram. Uma coisa eu peço ao Senhor: que os meus pés estejam em sua casa para sempre, para me esconder no recôndito da sua presença. Eu sei que verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Fortaleça-te, espera pois no Senhor. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro.